Milagres, milagres, milagres só Jesus pode operar. Milagres, milagres, milagres só Jesus pode operar. Paz e graça do nosso Senhor, amados. Então, como já venho dizendo, louvado seja o nome do Senhor. A nossa pastora Cristina tem estado a pregar. Louvado seja o nome do Senhor. Ontem esteve aqui, não estive cá eu, esteve ela e os outros. Bendito seja o nome do Senhor nosso Jesus Cristo, o qual levantou-me os braços, porque se não for Ele na causa, as coisas não andam. Mas eu estou muito grata por tudo que o Senhor tem feito por nós e por esse ministério. A fidelidade dele é ao rubro. Muito obrigada, Senhor Jesus. Então, nós vamos dar continuidade à lição acerca de se Jesus consagra mulheres. Nós já vimos na última lição que é profecia, realmente. A Bíblia diz, lá em Provérbios diz, sem a profecia o povo perece, e realmente é, porque nem todos os apóstolos, os primeiros apóstolos que escreveram a Bíblia, eles mesmos testemunharam e disseram que se eles tivessem que escrever todos os prodígios, maravilhas e milagres, todas as obras que Jesus Cristo fez aqui na terra, não haveria lugar para pôr livros. Então, muitas dessas obras se perderam e numa bela altura em que estava no treino e Jesus mandou-me ler, disse-me que eu tinha que ler e estudar muito, e ele então disse-me para ler Marcos. E quando comecei a ler Marcos, então ele me disse, Ana Isabel, Marcos escreveu 20 capítulos, mas só 16 destes 20 capítulos foram divulgados. Só 16 capítulos foram divulgados. E eu ainda, como não tinha assim aquela coisa de fazer muitas perguntas, só tomei nota, mesmo na Bíblia, na parte do Marcos, onde estava a ler, tomei nota, escrevi e pus a data, mas não perguntei mais nada. E ele, ao me dar esta lição, é mesmo com o propósito para que esclareça as igrejas de que o Marcos, no capítulo, naqueles 4 capítulos que não foram divulgados e segundo Jesus Cristo foram extraviados, muita boa obra, muitos livros de que os apóstolos escreveram foram extraviados por causa da tradição dos mestres da sinagoga daqueles tempos, e com o propósito muito simples de privar as mulheres de serem consagradas apóstolas, pastoras e por aí fora, para que as mulheres não ocupassem um lugar de destaque no corpo de Cristo. E hoje, ao vir, ele me falou, eu até escrevi, não tinha muitas condições para escrever, ele me disse, as mulheres são mais cautelosas, minuciosas e zelosas, e mais diligentes na seara do meu Pai, do meu e vosso Pai. Ele me declarou, as mulheres, elas são mais cautelosas, minuciosas, zelosas e mais diligentes na seara do meu e vosso Pai. Ou seja, ele em momento nenhum descartou as mulheres, muito pelo contrário, pelo ministério do apóstolo Pedro, como vimos em Atos 10, o apóstolo Pedro constatou de que Deus não faz distinção de pessoas. Isso quer dizer que ele é um Deus de igualdade, de diversidade, de inclusão. Ele promove os direitos humanos de igual forma para todos. Porque é que as mulheres que tanto foram treinadas por ele, capacitadas, batizadas na água, no Espírito Santo e no fogo, e todas elas aprenderam e pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, amado, são guiadas, porque fazem ela tudo no ministério, dentro do corpo de Cristo, para promoverem o Evangelho de Jesus Cristo, tal qual como um pastor, que é o líder. Por que leva o pastor o título e as mulheres que tanto faz
de igual modo a ele, não leva o mesmo título para dignificar o nome do Senhor e identificá-la no corpo de Cristo. Porque o título não salva, mas o título identifica o nosso lugar e a nossa missão no corpo de Cristo. Quando nós somos consagrados ao apóstolo, Deus nos dá uma missão específica. Então, nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são evangelistas, e nem todos são pastores e doutores. Cada um tem o seu dom. E aqueles que trabalharem bem o seu dom, exercitarem bem e operarem bem no espírito do amor, reservarão para si mesmo um lugar de destaque no corpo de Cristo, segundo o apóstolo Paulo lá em 1 de Timóteo capítulo 3. Agora, por que todos no corpo de Cristo, não é, as mulheres são tão zelosas, tão minuciosas, tão diligentes e tão cheias do Espírito Santo e estudam e fazem tanto igual como o homem, porque leva o homem o título e é posicionado no lugar do pastor, e a mulher continua a fazer o mesmo trabalho, mas num outro nível abaixo do pastor. Deus não é um Deus de tirania, Deus não é um Deus de discriminação, Deus não é um Deus de desigualdade. Deus é um Deus de amor, e todos aqueles que tomam o seu orado e vêm após Jesus, ele não nega nenhum tipo de treino. Ele dá o treino, cada um de acordo com seu dom que Deus já deu, e cada um de acordo com o nível de fé que tem para aguentar o treino, porque o treino é dado de acordo com a missão que ele dá a cada um. Por exemplo, se você é levita, então você vai ser batizado no Espírito Santo e no fogo, de acordo com este dom. E se você trabalhar, ser íntegro, ser fiel, ser zeloso, diligente, quando diz que é zeloso e diligente, é fazer tudo muito bem e ser pontual, e estar em todas, onde aquilo que Jesus Cristo pedir, não refila, não resmunga, não está sempre pronto a fazer, é obediente e cheio de temor. Então, para este cargo de levita, há levitas que têm mais unção do que os outros. Aqueles levitas que têm mais unção são os que muito buscam, são os que vigiam, são os que muito louvam, são os que querem realmente aprimar-se e agradar tanto a Deus, que eles são zelosos em tudo que fazem, são minuciosos em tudo que fazem e são diligentes. Por exemplo, as minhas filhas, isto é para dar honra e glória a Deus, o Pai Todo-Poderoso, elas são muito organizadas, são muito minuciosas, são diligentes, íntegras e cheias de temor do santo nome do Senhor. Durante o tempo que estiveram, eu falo a minha filha Miriam, por exemplo, durante o tempo que ela esteve a servir a Deus, o testemunho é excelente, amados. É excelente. Só foi pena os pastores não terem dado ela a libertação quando viram que ela estava enferma, não terem liberto ela, e quando Deus começou, ela por ser zelosa e temente a Deus e fazia tudo como muito deve ser, amado, é de uma organização. Não estou aqui a exaltar o nome dela, nem a ela, é mesmo o nome de Deus. Porque tudo é muito organizadinho, tudo o que ela é zelosa, levanta cedo, ela treina, não importa as horas que ela dedica a treinar, mas enquanto ela não tiver aquilo como deve ser, ela não vai dormir, fica ali o tempo todo, é de louvar a Deus, não é? E quando é assim, Deus tem um lugar especial para essas pessoas no corpo de Cristo. E eu também sou assim, não consigo fazer mais porque não posso, mas que eu sou muito picuinhas, eu sou muito zelosa, muito organizadinha. As coisas quando não estão a dar para mim, eu paro tudo e vou descansar, porque tem que dar certo.
Tem que dar certo. Então, quando nós somos assim, isso vai agradar a Deus, porque Deus é um Deus de organização. E Deus exaltou aqui o nome de todas as mulheres que ele diz, ele comparou entre mulheres e homens, discípulos e discípulas, mas discípulas não tem discípulo nem discípula, é só discípulos. Isso aplica-se à mulher, aplica-se ao homem. Os discípulos de Jesus, no gênero feminino, ele foi muito específico a dizer, me dizer, as mulheres são mais, somos mais zelosas, somos mais cautelosas, mais minuciosas, mais zelosas, mais diligentes na seara do meu Pai e vosso Pai. Então isto não é para negligenciar nem para diminuir o valor da mulher e estabelecer dentro do corpo de Cristo a ideologia de gênero. No corpo de Cristo a ideologia de gênero não se aplica. Somos todos iguais. Aquele que agarrar no arado, disser eis-me aqui, agarrar no arado e vier após Jesus e não olhar para trás, Deus fará dele um pescador de almas, seja ele profeta, seja ele tenha dom de apóstolo, seja ele tenha dom de profeta, de evangelista, de mestre, não importa o dom que ele tenha, Deus vai colocá-lo no lugar do corpo de destaque, porque Deus não coloca ninguém por baixo. No corpo de Cristo todos são colocados por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda, porque Jesus Cristo foi à cruz do Calvário, ele nos colocou exatamente todos junto com ele ao lado do Pai, acima de todo principado, potestade, de todas as espirituais da maldade, no lugar celestiais, acima de todo príncipe das trevas, todo domínio, todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Quem é você? É homem que vem colocar as mulheres por debaixo dos cabelos dos pés de Jesus Cristo, quando ele colocou também a você e a mulher sentado à direita do Deus, o Pai, acima de todo principado. Então isto só é para proteger o interesse do homem, é a vontade própria do homem. Por isso é que Deus disse que toda a vontade do homem é um pecado que Deus não perdoa, porque o homem, enquanto estiver na sua vontade, ele não dá lugar a Deus. É a sua vontade que vai prevalecer e ele vai daí influenciando, fica com um rio de autoridade completamente contaminado, em que Deus não está lá, porque Deus não é um Deus de separação, nem um Deus de desigualdade. Ele me esteve a dizer, há muita heresia no meu corpo de Cristo, há muita separação, há muita desigualdade, mas eu sou o Senhor. Ele me falou, eu não escrevi porque já não tinha espaço aqui e o transporte estava a chegar. Ele me disse, há muita separação, há muita desigualdade, há muita heresia no corpo de Cristo, no meu corpo de Cristo, mas eu sou o Senhor. Isto para mim o que quer dizer? Tudo isto vai acabar um dia, é só por um tempo. Então eu oro mesmo para que acabe, Senhor, porque realmente isto é só pedra de tropeço para o avanço do Evangelho do Senhor, sabendo que há muitas mulheres fervorosas, cheias do poder do Espírito Santo, para que estão dispostas a contribuir mais para o avanço do Evangelho, não são enviadas como missionárias, não são colocadas como pastoras ou outro lugar de destaque, ou bispa, porque pura e simplesmente não é lícito aos olhos do homem consagrar ou empossar mulher como pastora. Ora, aos olhos carnais, podemos fazer isso, mas os olhos espirituais, nós não podemos negar o poder do Espírito Santo. Se tivesse, quando Deus me disse para poder consagrar a presbítera Cristina, que agora é pastora, a pastora, eu fiquei ainda assim, será mesmo que foi Deus? Porque eu não vejo nela capacidade a nível, porque para mim ser pastora tem que ter também capacidades de administração a todo nível, tem que ter capacidade
capacidade de administrar uma igreja, não só a nível espiritual e ter estrutura para aguentar carga espiritual de pastor, que é carregar carga espiritual de toda a igreja, de todo o povo, ou seja, o pecado, expiar o pecado de todo o povo, e também lidar com todos os coros, não é, de administração que tem que ser. Tanto uma igreja tem a ver com parte espiritual e parte administrativa. Então tem que também ter capacidade para fazer a parte administrativa. Mas Deus me disse que não, para consagrá-la pela fidelidade, pela resiliência, pelo amor e por outras coisas que eu vejo que realmente é. Mas eu achava, no meu ponto de vista, não é aquilo que eu tenho aprendido, eu achava que não. Já viu? Então a igreja é de quem? É de Jesus Cristo. Ele é o cabeça, ele é o princípio, ele é o fim. É ele quem manda. E eu estando neste lugar, e ele a me dizer para fazer isso, e vou eu dizer, não, se calhar não é Deus que me falou, é espíritos enganadores. Eu acredito que muitos destes que dizem que as mulheres não podem ser empossadas são espíritos enganadores. Porque vou eu dar lugar ao espírito enganador para cortar, não é? E privar o avanço do evangelho de Deus, do corpo de Cristo. E ao fazer isso, e ao obedecer a Deus, agora estou a ver os benefícios. Agora estou a ver os benefícios. Só pelo fato de Deus me dizer ontem, não precisas de ir, que a pastora Cristina está lá, ela pode estar encarregada, podes ficar em casa e adiantar coisas. E para mim esse já foi um benefício muito grande, que vai dar lugar a Deus para trabalhar também com ela, porque estando eu no controle, Deus vai estar a usar-se de mim, mas estando ela no controle, Deus vai usar ela e vai capacitá-la, vai guiá-la, e ela vai ganhando prática aos poucos, estando aqui Espírito Santo e ela, Jesus Cristo, a conduzir o povo. Então há que ter fé em Jesus Cristo e acabar com toda essa heresia. Mais uma vez, para fazer lembrar a sequência desta lição, eu perguntei ao nosso Senhor Jesus Cristo por que ele escolheu apenas homens para estarem ao seu lado. Eu não questiono, isto não é para, eu não estou a justificar aqui o meu apostolado, porque Jesus Cristo já me deu, já me levou a defender o meu ministério, o meu apostolado, e ele confirmará ao mundo quem realmente sou eu em Cristo. Breve, muito breve, ele fará. Eu não publico tudo que ele fala comigo, mas é ele quem confirma tudo em todos, e isso será confirmado muito em breve. Agora, como eu tive esta curiosidade por causa do impacto que isso tem tido no corpo de Cristo a nível internacional. E depois não só, eu fiquei a saber também que a sociedade religiosa como é que se diz, de evangélicos, eles também não concordam que as mulheres sejam empossadas pastoras. Ora, grandes pastoras que eu vejo, que eu ouço, e têm que ir para outros lugares, não é? Porque em Portugal esta sociedade religiosa evangélica não permite que as mulheres sejam empossadas pastora. Ora, isto é uma ridicularidade, isto é ridículo, isto é uma heresia, isto é realmente uma pedra de tropeço, porque o ministério de muitas pastoras estão paradas aqui em Portugal, porque realmente por causa desta organização evangélica. Mas o Senhor é o Senhor de tudo e de todos. E eu então perguntei-lhe mesmo, perguntei, Senhor, por que ele escolheu apenas homens para estarem ao seu lado? E ele então me respondeu, a origem dos problemas começou por mulher.
A origem dos problemas começou por uma mulher. A aliança do sangue excluía a mulher no meu seio para não cair em tentação. Nada nos pode fazer parar. Eu discipulei mulheres, eu instruí mulheres e todas que me serviram com amor o fizeram e me compreendiam mais e melhor do que todos os 12, com exceção do João. Marcos escreveu 20 capítulos, mas só 16 capítulos do seu testemunho foi divulgado. Não foram divulgados com o propósito de privar as mulheres de ocupar lugares de destaque no corpo de Cristo por causa da tradição predominante naqueles tempos. Paulo pregou que as mulheres têm que ficar caladas na igreja. Isto foi por causa da indisciplina de algumas e incompreensão da operação dos dons do Espírito Santo. Examine as Escrituras, porque isto eu pus outra coisa, mas ele continua a falar, espera aqui. A minha paz vos dou, encontrem-na. Então, ali ele diz, não há especificação. Eu então fui investigando a Bíblia e concluí que não há especificação de gênero. Não é só mulher, não é só o homem que pode ser empossado, mas as mulheres podem ser, sim senhora, consagradas a pastoras, desde que sejam treinadas, desde que sejam capacitadas por Jesus Cristo, segundo o apóstolo Paulo, 1 Timóteo 3, tem que estar em dia. Desde que também elas sejam, não importa se elas sejam casadas ou solteiras. Aqui a pastora Cristina, ela é casada, mas o marido não está em condições de não dar lugar a Deus. Ora, Deus vai privar o ministério da pastora Cristina por causa do marido, à espera que o marido dê lugar a Deus para depois consagrar tanto ele como ela, pastora, para depois servir. Ora, faça-me um favor, salvação é individual. Aquele que correr a sua carreira, agarrado no seu arado, correr a sua carreira, Deus é com ele. A salvação de um não depende da santificação do outro. Enquanto se o marido não dá lugar, ela não vai ficar à espera até quando seu marido dá lugar a Deus para que ela então seja consagrada pastora. Deus não vai de moda. Santificação, isto é porta estreita. Para poder tomar posse do teu lugar no corpo de Cristo, isso tem a ver com a santificação, tem a ver com abnegação, como o apóstolo Paulo, ou seja, resistir ao pecado, resiliência ao pecado, sujeitar a Deus, resistir ao diabo, e aquele que dá lugar a Deus, Deus vai fazer com ele aquilo que Deus quer para promover o reino de Deus. Ora, se ela está a dar lugar a Deus, Deus vai agarrar nela e vai levar onde quiser que o Senhor coloque. Ele é o Senhor das suas igrejas. Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Eu dobro o joelho a ele. Ele disse para consagrar a pastora, não, eu não tenho que resmungar, nem pensar ali, nem considerar. A obediência traz a bênção. Eu me sujeito e faço aquilo que é. E não só todos aqueles que negam mãe, negam pai, negam filho, que por amor dele, ele vai sempre agarrar e treinar. Ele tem prazer de batizar com o Espírito Santo e com fogo, porque aqueles que não são batizados com o Espírito Santo não verão o reino de Deus. Muitos são batizados nas águas, mas não são batizados no Espírito Santo. Lá em João 3 está escrito, aquele que não for batizado nas águas no Espírito Santo não verá o reino de Deus. Então, isto é basicamente não tem direito à salvação. E se você pura e simplesmente depois de ser batizado no Espírito Santo, prosseguir conhecendo ao Senhor, for íntegro, for fiel, tem temor a Deus, for zeloso, for diligente, tem prazer na casa de Deus, tem prazer com as coisas
do Senhor e sabe bem como age como um mordomo, um sacerdote, ou um embaixador ou embaixatriz da casa do Senhor. Claro que ele não vai de moda, ele vai começar, amado, a te treinar para te batizar com fogo, ou seja, ele vai te treinar para ser resiliente, resistir ao pecado e resistir aos demônios, porque nesta altura, aquele servo que ama a Deus, que quer servir a Deus, que é zeloso, os demônios vão vir atrás com a força toda para poder tentar paralisar. Mas se você resistir ao inimigo, ele vai estar contigo, ele vai tratar com você, ele vai te proteger, ele vai te ungir. Amados, quando você espanta, não sabe, dependendo do ministério, dependendo da tua fé, dependendo do zelo, dependendo do quanto você vigiar, porque o batismo no fogo só é eficaz com vigiar, amados. Tem que passar a noite acordado. Eu cheguei a ficar 3 noites acordada, no último a coisa já tem que ser, porque o treino para ele é mais de madrugada. A partir da meia-noite tem que apresentar no trono da graça do Pai. Esta hora para ele é a melhor hora para treinar, porque é a hora que os demônios começam a trabalhar, é a hora que todos os bruxos começam também a trabalhar. Então é a melhor hora para ele te dar sonhos, te dar visões, te dar visão mesmo enquanto você está a orar, que é para você, que é para treinar, para saber como investir contra o inimigo e te revestir de armadura e te dar estratégias para vencer o inferno. Então, se você, mulher, está disposta a isso, dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, o Senhor não vai dizer, não, tu és mulher, não tens força para resistir ao demônio. Você não precisa de força física para resistir ao demônio. Você precisa de estrutura espiritual. Resistir ao demônio, ninguém vai lutar com o demônio com força, não é com soco, não é ali com o que, não é nada, não envolve físico, amado. Eu até me lembro no princípio, eu vou dizer mesmo isso, porque eu quando comecei a pregar e eram muitos demônios, Deus me mostrava os demônios, muitos, e eu não sabia como lidar com alguns. E depois esses demônios que Deus vai mostrar são pessoas que escarneciam das profecias que eu passava. E mostrava mesmo o rabo, os demônios. E então eu fui assim para trás do demônio, sai em nome de Jesus, assim mesmo com o dedo, sai em nome de Jesus. E Deus me disse, não por força nem por violência, mas pelo seu espírito. Então, em nome de Jesus, sai. Então ali ele já desapareceu. Então nós sabemos que os homens, a nível físico, eles são mais poderosos, não é? É preciso uma mulher ser bem treinada para poder lidar com o homem mão a mão. Você tem que dar para lhe partir os dedos, tem que fazer assim, espetar ali com um, não é? Mas isso existe treino, não é? Eu, como fiz alguns taibos durante muitos anos, por isso que eu sei assim, uns bocadinhos todos. Eu conheço uns truques porque fiz o taibo durante muitos anos, como é que era o nome dele? O Banks. Billy Banks. Treinei durante muitos anos, então aprendi ali muitos toques ali de karatê. Mas a nível espiritual, amados, nós não precisamos de força física, é tudo espiritual. Então, quer mulher, até criança, né? Se aprendeu a manejar bem a palavra de Deus e usar a autoridade do crente, diz demônio, dobra teus joelhos, sai. O demônio olha para ele e vai ver se realmente Deus o treinou ou não. Ele encolhe o seu rabinho e vai embora, porque ele vê naquela criança a autoridade do crente. Não vai uma mulher ser treinada por Jesus, capacitada e enviada para a seara? Não, mulheres na seara, Deus disse que elas são mais gelosas, são minuciosas, elas são diligentes, e isso tudo, amados, é igual ao temor. Isso tudo é igual ao temor. Vamos ver aqui,
Em Atos 21, versículo 9, as mulheres, durante debaixo da autoridade do apóstolo Paulo e dos outros apóstolos, mulheres serviram. Não foi aí descrito ao pormenor como os homens, mas estão ali, não é? Já falamos da Maria, da Madalena, já falamos da mãe de Jesus, não vamos voltar a repetir. Vamos ver aqui em Atos capítulos 21, amados, há muitos versículos, mas como não vou ficar aqui, isto é para ser dado na escola bíblica, mas eu não estou a dar, esses são pequenos ensinamentos que eu vou dando, mas isso vai ser compilado na escola bíblica mais aprofundado, então ali você vai exigir um estudo, mas ao longo da Bíblia, amados, como Jesus disse, examine as escrituras, está ali muitas evidências em que mulheres foram varoas valorosas nas mãos do Senhor Jesus e na seara de Deus. Aqui em Atos, depois quando foi derramado o Espírito Santo sobre os apóstolos, está aí, Atos 9, diz assim, era o Filipe, o evangelista, ele era um dos 7. Vamos ler o 8, que é para identificar melhor. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entrando em casa do Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas, donzelas, que profetizavam. Agora, no ranking, na hierarquia dos dons, do Espírito Santo, o profeta vem em que lugar? Vem em segundo lugar. Primeiro vem o apóstolo e em segundo lugar vem o profeta. Elas tinham o dom de profecia e elas profetizavam. Elas eram profetas. Então, um profeta não pastoreia uma igreja. Um profeta, ele está revestido do Espírito Santo de Deus, com uma dose de unção específica para ele estar conectado com Deus. Para Deus falar, ele está sensível à voz de Deus para não ser enganado pelos espíritos enganadores e ele ouvir a Deus e profetizar. E assim esse profeta, ele ouve Deus, Deus fala com ele. Se for mulher, não vai ela profetizar para uma igreja. O que é pregar o evangelho, amados? É profetizar a palavra de Deus. É profetizar a palavra de Deus. Pregar o evangelho é profetizar, porque toda a palavra escrita aqui da Bíblia é profecia deixada a nós. É profecia deixada a nós, que aqueles que não têm dom de sonhos, nem visões e nem de profecia, guia-se pela Bíblia para poder pregar o evangelho. E ele, ao pregar o evangelho, ele está a fazer o quê? Ele está a profetizar a palavra da vida que nos foi deixada por todos os antigos que serviram a Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, que foi derramado sobre eles, que Jesus Cristo, antes de ir, disse que esse Espírito que eu vos enviar, o Consolador, ele vos ensinará e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. E eles escreveram, testemunharam. Está aqui. Muita coisa não foi escrita porque não dava. É como eles disseram, se nós tivéssemos que escrever tudo aquilo que Jesus Cristo falou e fez, as obras, não havia lugar para fazer livros, não é? Are you okay? Good. Vamos ver aqui em Romanos 16, que está ali, que é também o apóstolo Paulo, diz: recomendações, saudações e votos. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Ele não diz aqui o nível, se ela era diaconisa, se ela era presbítera, se ela era pastora ou bispa. Aqui não está especificado, mas diz que ela era uma serva, é uma mulher na seara. Para que a recebais no Senhor, e aí ele deixa uma ordem expressa, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesma. Já viu? O zelo.
a bondade, o amor de Jesus? Vai o Senhor Jesus desprezar o dom que Ele mesmo, pelo Espírito Santo, deu a cada um que o recebeu, e Ele fez de cada um que recebeu filhos de Deus? Vai Ele desprezar o poder do Espírito Santo, a vontade do Pai? Ele veio para não só pregar o Evangelho, Ele veio para discipular, Ele veio para ensinar o povo o caminho de Deus, Ele veio para discipular e para que esses discípulos vão e propaguem e proclamem o Evangelho a todas as outras criaturas. Ele não limitou o Pai em momento nenhum. Por que que nós, homens, servos de Deus, grandes homens de Deus que pregam a palavra, examinam a Escritura e cortam a Escritura à metade e não consagram mulher, não empossam mulheres no ministério para que também vão e cumpram o ministério que Jesus Cristo deu a cada um? Isto é heresia. É heresia, é malvadez, é inveja. Eu falei isso, foi pelo Espírito. Eu disse que é inveja no ministério, porque as mulheres são muito usadas. Então, no corpo de Cristo, nesses finais de tempo, tem havido muita disputa pelos dons do Espírito Santo, mas a todo tempo todos sabem que não é por força, não é por violência, mas pelo poder do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo só vem a você, só é ativado, só é despertado se você for digno, se você for íntegro, se você for santo. Deus é santo, santifique-se. Deus é santo, aparta do mal, aparta da roda escarnecedora, lava a tua boca com sabão e purifica com o poder do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. E você enche a boca e diz que mulher não pode ser empossada. Se ela dá lugar a Deus, claro que vai ser empossada e vai ser aposta, ainda vai ser mais do que você, porque você está a dar lugar à heresia, a espíritos enganadores. Temos que ter muito cuidado com aquilo que nós fazemos, porque as ovelhas são do Senhor. Salmo 100 diz: não fomos nós que o escolhemos, mas foi Ele quem nos escolheu para ovelhas do seu pasto. Ele escolheu mulher, escolheu homem, escolheu crianças, e ai daquele que tocar nos pequeninos dele, que Ele escolheu para a sua seara, para que o sirva. Então, é aqui mesmo também em 16, diz no versículo 3, saudai a Príscila, outra mulher, saudai a Áquila, outra mulher, meus cooperadores em Cristo Jesus, aos quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. E amados, nós mulheres somos muito corajosas, sabe? Nós somos muito corajosas. Nós chegamos a fazer coisas que os homens ficam, não, é melhor sermos sensatos, mulher. Vamos, marido, vamos. Nós somos corajosas. Eu aqui exalto o poder de Deus mesmo nas mulheres, porque Ele nos fez valorosos. E por que Ele fez mulher? Para poder ser a adjuntora do homem. Se ela não fosse varoa valorosa, de que serviria uma mulher ao lado do homem? É ou não é? Quantos homens estão ali bem sucedidos e que ele é bem sucedido porque a esposa é uma boa administradora do lar e dos bens dele? Quantas são as esposas, as secretárias? E não só, elas trabalham mão a mão com o marido, de igual a igual no escritório e lá fora. E elas chegam em casa, são elas que vão fazer comida, são elas que vão organizar coisas para os filhos, são elas que limpam a casa. Quer dizer, ainda há nelas aquela energia e aquela destreza de organizar a casa, enquanto o homem chega, ai mulher, hoje eu trabalhei muito, eu estou tão cansado, deixa-me ir descansar um bocadinho no sofá, porque isto hoje foi um dia. A mulher também teve um dia de loucos. A mulher também teve um dia mais de loucos ainda, do que ele. Mas quando ele chega, ai, eu vou descansar um bocadinho, eu depois eu vou. Quando ele descansou, ele só o marido jantar, está na mesa, vamos jantar. Ele chega, ai mulher, muito obrigada. E quando chega na cama, a mulher ainda serve o marido. Ele dá primeiro, quando chega meia-noite, a mulher ali é super mulher. Está a tirar esse valor todo, o valor que Deus deu. É aquilo que aquele apóstolo Rodrigues, que eu abri a minha página, olha, amados, aquilo foi mesmo Deus. Houve algumas pessoas que questionaram o meu apostolado,
mas eu não tive tempo de responder na hora e eu abri a minha página no Facebook para pôr coisas prontos, porque sou eu quem ainda administro a página. Então, assim que eu abri, aparece-me lá aquela pregação deste pastor. Eu disse, olha, deixa-me ver. E eu disse, oh, olha como Deus supre as nossas necessidades. Eu aqui a preparar-me para poder ir ter comunhão com Deus, para poder estudar como defender o meu apostolado. Olha aqui, porque eu não tinha ainda considerado nada disso. E eu disse, olha aqui a resposta, é cheio. E eu disse, olha, eu não vou de modo, eu vou postar na minha página. Então, aqueles que tiverem dúvida, podem ter como ponto de partida esta pregação deste apóstolo Rodrigues, em que ele diz, quem é você para poder, ou seja, desconsagrar aquilo que Deus consagrou. É tudo pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo quem faz a obra. Lá em João 15, capítulo 5, Jesus Cristo especificou muito bem aos discípulos, vós sem mim nada podeis fazer. Vós sem mim nada podeis fazer. Então o Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, Emmanuel, Deus conosco, é Ele quem faz a obra. E se Ele quer fazer a obra, se Ele é poderoso para agarrar numa pedra, pôr a falar, agarrar num burro, pôr a falar, Ele não pega numa mulher e põe a falar para pregar o Evangelho e treina e a capacita. Oh, por amor de Deus, vamos deixar de ser infantis. Isso é muita infantilidade. Aqui, se formos ler, aqui temos aqui também, este é o saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, e minha, ou seja, era a mãe deles, não é? Saudai a Síncrito, esses nomes são muito complicados, o apóstolo Paulo. A Síncrito, a Fegonte, a Hermas, já viu? Hermas eu acredito que seja mulher, a Patrobas, eu acredito que seja mulher também, a Hermes é mulher, são mulheres, e aos irmãos que estão com eles. Ou seja, estas mulheres são mulheres que estão posicionadas no lugar de liderança. Ouça bem, saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Este é o homem, Rufo é o homem. Eu acredito aqui no versículo 14, saudai a Síncrito, a Flegote, a Hermas, a Patrobas, a Hermes. São todas mulheres. Acredito. E aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, e a Nereu e a sua irmã, e a Olímpia e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo, as igrejas do Cristo vos saúda. Ele referiu a estes especificamente porque tem um valor muito grande que simboliza, ou seja, que representa o corpo de Cristo na posição de liderança. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui Lucas 8, a Maria de Madalena. Estas duas, não é, foram treinadas por Jesus Cristo. A Maria, deixa-me ver, a Maria Madalena e também a Maria e Marta. A Maria e Madalena. Vamos ver Lucas 8. Lucas 8. As mulheres, diz aqui, as mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Os 12 iam com ele. Por que os 12 iam com ele? Porque ele não podia ter mulheres ao lado. Já viu? Vocês já imaginaram Jesus Cristo aparecer numa das igrejas hoje? Todas as mulheres queriam ir atrás. Especialmente as solteiras. A minha irmã está à procura de Jesus Cristo. Ela não casou ainda, porque aquilo que ela quer, as características no homem que ela quer, só há no Jesus Cristo. E eu também. Eu não me caso, porque tudo que eu preciso no homem está nele. Por isso eu me casei com ele. Não quero mais. Se vocês forem à minha página, está ali casada.
Casada, tá ali casada, porque assim que eu coloquei a minha fotografia no Facebook, eu fui tão assediada por tantos homens que vi nos Estados Unidos, dos Barbados, de Espanha, homens de todo lado a me assediarem e depois a mandarem mensagens no Messenger. Eu me senti tão irrada então eu evangelizava-os, mas mesmo assim eles não querem Jesus, eles querem a serva do Senhor. Então eu disse, eu só tenho uma solução, deixa-me declarar abertamente a toda a gente que eu estou casada, eu tenho uma aliança com Jesus Cristo, eu sou esposa de Jesus Cristo, sou esposa de Jesus Cristo. Então, está lá no Facebook. Se você for lá no Facebook ver-me casada, amados, não envolve carne, é espiritual. Eu estou casada publicamente, espiritualmente com o Senhor Jesus Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Então, e ainda mais quando eu fui ali assolada por esses milhões de demônios, de espírito de retaliação, ele me levou a ficar até de madrugada em pé. Eu obedeci, mas com muita dificuldade. Mas ele dizia, não senta. Eu disse, eu não estou a aguentar. Não senta. Eu já estava assim, não sei, ele estava me treinando para ser resiliente. E quando ele viu mesmo que eu estava mesmo a cair, ele disse, senta. Ele estava aqui, neste púlpito, e eu estava ali embaixo. Eu tinha cama aqui no púlpito, ele disse, senta. Então eu sentei. Ele disse, não dorme. Não dorme. Ore. Então eu nem sei se orei, mas só sei que eu... E passado um bocadinho ele disse, deita, mas não dorme. Eu deitei, mas só sei depois que eu ouvi ela dizer, minha esposa amada. E abraçou-me mesmo, eu senti o abraço dele, minha esposa amada. Eu estava chateada e fiz assim, eu apaguei. Eu já não aguentava, era mesmo. E neste dia, quando nas outras vezes, eu dizia, Senhor, eu não aguento mais. Ele me dizia, eu te levo até onde eu quiser. Fez-me lembrar neste dia. Do jeito que eu estava, a nível carnal, qualquer pessoa que me visse dizia, não, isso é um massacre. Isto é um massacre, mas não, ele sabia o que estava a fazer. Ele estava a treinar no espírito de resiliência para poder vencer o inimigo. Esse tipo de treino chama-se batismo no fogo. Esse aqui é o batismo no fogo. Temos que ser resilientes, resistir mas estar acordado e resistir ao inimigo até não poder mais. Quando ele vê que nós não aguentamos, ele toma o controle e nós dormimos. Naquele período em que nós estamos a dormir, ele está a proteger. Mas nós temos que fazer esse sacrifício da carne, mortificar a carne, sermos mesmo ali firmes e fortes. Não é fácil, mas como ele está no controle a nos falar, a nos consolar, a nos conduzir e a nos fortalecer, ele derrama sempre, quando ele é necessário que fiquemos um bocadinho mais acordados, ele derrama sempre de uma unção e a gente fica mais desperto. Então continuamos mais um bocadinho, por isso é que ele diz, eu te levo até onde eu quiser. E ele pode, porque essa unção que ele derrama sobre nós é um reavivamento e vai nos dar mais energia, vai nos pôr mais desperto e vamos ficando mais umas horitas acordados e a trabalhar. Amém? Então é muito importante. E essas mulheres, e também algumas mulheres, que no versículo 2, que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, a mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Ora, estas mulheres, elas serviam-lhe com amor, com dedicação, porque elas estavam presas, estavam cativas, amarradas ao inferno, demônios estavam dentro delas, a guiar a vida delas. De repente, chega um homem de Deus e liberta. Amados, e essa é muita gratidão, é gratidão para toda a vida. Então elas vão fazer tudo. Por isso é que eu gosto muito deste hino que diz, Jesus, és tudo para mim. Jesus,
nunca te deixarei. No meio da lama fizeste-me sair, estou firme na rocha e agora eu sei. Te amo, te quero, mesmo que eu esteja mal, nunca te deixarei. Meu Senhor, meu grande amigo, eu te adorarei para sempre até o fim. Amados, esta música, quando eu canto esse louvor, vem do fundo do meu coração, porque onde estaria eu hoje se ele não fosse comigo? Então estas mulheres, a gratidão que elas tiveram para com Jesus, isso provou as palavras que ele me disse. As mulheres são mais cautelosas, minuciosas, zelosas, mais diligentes na seara do meu e vosso Pai. Isto prova, eu imagino o zelo que elas tiveram com isso. Vamos ver aqui em Lucas 10, 10:38, um bocadinho mais à frente. É só mesmo alguns versículos, amado, porque tem muitos, eu vi muitos. 38, que é Marta e a Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. E Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Já viu? A Maria era zelosa. A Maria, tenho certeza que ela foi muito usada por Jesus Cristo, porque ela não se embaraçava com coisas. Quando nós nos embaraçamos muito com coisas, pomos outras coisas acima da palavra, acima de Jesus Cristo, nós ficamos embaraçados. E quando nós estamos embaraçados, Jesus Cristo não pode se aproveitar de nós. Então o nosso ministério não se cumpre. Mas o ministério dele se cumpriu na Maria, porque a Maria não ia de modas. O tudo fica para depois. O mestre chegou, eu vou ouvir a minha palavra, porque é a oportunidade que eu tenho de ele me treinar. E ele, por que ele foi à casa da Maria e Marta? É para discipular. É ou não é? É para discipular. Ele não foi à casa de Maria e Marta só para ensinar, mas ele foi discipular. Ensinar é uma coisa, discipular é outra. Ensinar, eu estou aqui, eu estou a ensinar. Mas discipular é quando eu vou acompanhar. Ele, para deixar o lugar onde costuma estar e ir à casa dela, é porque ele ia fazer algo mais, ele ia discipular. Então, porque o discipular envolve acompanhamento. O ensinar, as pessoas vêm, mas o discipular envolve nós irmos. Por isso é que temos que implementar grupos familiares para todas as semanas irmos à casa das famílias, orarmos, ensinarmos a palavra de uma forma mais que se aplica às necessidades de cada família, de cada lar, orar com as famílias dos problemas que têm, quebrar as fortalezas, conduzir as famílias para serem discípulas de Jesus, crescerem na palavra, crescerem em Jesus, crescerem e serem independentes, para pararem de estar dependente da oração do pastor, da oração da apóstola, mas eles mesmos agarrarem na arma e lutarem, combaterem o bom combate da fé e do amor. Se surgir qualquer situação, eu tenho autoridade do crente. Toma a arma e luta, impõe a tua autoridade que Deus te deu na tua casa, no teu lar, na tua família. Satanás, tu vens a mim com a espada, com a lança, com o escudo, mas eu venho a ti em nome de Senhor Jesus. Por um caminho você entrou, por 7 caminhos, saia daqui em nome de Jesus, porque é a autoridade de crente que te está a ser ensinado e você está a ser discipulada para tomar posse e também exercer esta autoridade sobre os demônios, libertar a tua casa, proteger a tua família e vigiar e perseverar nisso. Então não me venham cá dizer que Jesus Cristo não discipulou. E esta aqui, a Marta,
É exatamente aqui que ele me disse quando falou comigo. Eu discipulei mulheres, eu instruí mulheres, e todas que me serviram com amor o fizeram e me compreendiam mais e melhor do que todos os 12, com exceção do João. Temos que ter temor a Deus, amados. Temos que ter temor a Deus. Deixa-me ver aqui o que mais pus. Pronto, eu só pus isto, mas, amados, ao longo de toda a Bíblia há muita coisa que nós podemos ver, não é? É muito importante que nós promovamos o Evangelho de Jesus Cristo. Promover o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura, como o Marcos testemunhou de Jesus Cristo em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que nele crê, for batizado, é salvo. Aquele que não crê é condenado. Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Os apóstolos, quando foi-lhes dado esta missão, e eles também têm que ir e ensinar. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, ide, batizai, ensinai e fazer discípulos. E cada discípulo que receber é também usado como vaso de honra para também anunciar as mesmas virtudes. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, para que vás e anuncieis a virtude daquele que nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Esse evangelho será pregado em todas as nações até a consumação do século, e isso vai passando de geração em geração até o dia que Jesus Cristo vier buscar. Neste ministério, amados, eu não vou limitar nenhum dom do Jesus Cristo. Todo o dom que eu vou sempre buscar a ele para saber o que fazer com cada servo, porque eu não sei nada, amados. É o que eu digo. Eu posso ter ido para a universidade, posso ter feito advocacia, posso ter estudado muitas outras áreas, mas eu sou mulher de vários ofícios. Eu estudei muito, eu fiz vários outros cursos. Eu fui cabeleireira de profissão, fiz care, fiz tantas outras coisas que eu acabei aqui servindo ao Senhor, não é? E eu posso dizer que eu ainda mesmo assim, eu digo que eu não sei nada diante do Senhor Jesus. Ele me disse mesmo, diante de mim todos vós sois criancinhas, todos vós sois bebês espirituais. E nós achamos que pelo fato de ele nos ter aberto os olhos da mente para entender o evangelho, nós ficamos já de um orgulho, ficamos apossados de todas as ferramentas, de toda a treva do Lúcifer, enchendo-nos de vaidade e pensando que só somos nós que somos amados. Ai, Deus está a usar-se de mim, eu sou muito amado. É muito amado qualquer amado, todos nós somos amados. Jesus Cristo, lá em João capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo, amou a você, amou a mim, amou a todos, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas não tenha, mas tenha vida eterna. Ai não, Deus usa-se mais de mim, eu sou Ei, Deus usa de todo aquele que dá lugar. Temos que apreciar um ao outro, temos que honrar-nos uns aos outros. No corpo de Cristo, temos que honrar-nos uns aos outros, porque aquele que honrar ao seu irmão, aquele que honrar ao próximo, vai estar a honrar ao Pai. Porque quem é o próximo, quem é você? De onde é que nós viemos? Espiritualmente fomos todos resgatados dos mortos por um só Senhor. Deus enviou o Filho nos enviou a nós. Ele a cabeça da igreja, é ele quem escolhe o lugar no corpo de Cristo, quem vai ficar. Este fica aqui, este fica ali. Se naquela igreja aquele não está a dar fruto, ele derramou uma unção nova para esta, vai tirar esse daquela igreja, vai tirar esse, vem congregar aqui porque ele não está a identificar-se com a visão daquele lugar, vai trazer. E a todo tempo o Espírito é o mesmo, o batismo é só um, amados. Há uma heresia muito grande no corpo de Cristo quando se fala de é o mesmo batismo, amados. Não é batismo de água, é batismo do Espírito Santo, batismo no fogo.
Ai, não pode batizar duas vezes. Eu se batizei a primeira vez, eu não fui elucidada e batizei sem fé, eu vou batizar outra vez sim, quando os meus olhos estiverem bem abertos e eu tiver noção, uma plena, eu já fui informada o verdadeiro significado do que é o batismo e vou fazer o batismo desta vez com a plena consciência, bem informada do poder do batismo, para que o Espírito Santo então opere em mim e eu também seja batizada no Espírito Santo. Então há igrejas que, pelo fato de a pessoa já ter sido batizada e quer batizar outra vez, não vai batizar. Eu não vou questionar ninguém, amado. Aqui a presbítera Cristina, quando ela veio, eu batizei a todos, ela disse, eu também quero batizar a apóstola. Eu disse, mas você já não foi batizada? Ah, eu quero batizar. Ai, filha, vai batizar. Vamos embora. eu não quero intervir na vontade de ninguém, desde que não interfere com a vontade de Deus. É tudo bom, é de bom tom, é de boa fama. Vai batizar, sim, senhora. E quando ela entrou na água, o Senhor confirmou. E louvado seja o nome do Senhor que ela batizou, porque o Senhor, depois do batismo, os olhos abriram ela mais ainda, ficou ainda muito mais perto, não é? Os versículos bíblicos começaram a sair da boca dela como pipoca. Louvado seja, amados, nós não podemos interferir. Quando o Espírito Santo está a falar, está a fazer a obra, nós não podemos interferir. Temos que ter muito cuidado, temos que parar, temos que ter fé, temos que buscar a Deus, buscar a vontade de Deus. Por isso que eu, quando vem aqui as pessoas, Senhor, eu entrego esse no trono da tua graça, mostra-me o que fazer com este. Ele então, se me mostrar, tudo bem, senão eu vou esperando um bocadinho, para que não haja coisas que eu depois venha a arrepender-me. Temos que crescer, temos que aprender com os nossos erros e irmos crescendo. Por isso, amados, eu deixo aqui esta não é tudo neste tópico. Há muito que se falar, há muita investigação para ser feita. Eu não fiz, amados, foi mesmo pelo Espírito e os versículos bíblicos que eu fui vendo para confirmar aquilo que o Senhor Jesus me disse, e eu estou satisfeita. Se você não está, é livre de fazer mais pesquisa, mas operando o Espírito Santo, quem impedirá? Aqui neste ministério, os dons do ministério de Deus e de Jesus Cristo, em todas as pessoas que o Senhor enviar para esse aprisco, se depender de mim, todos serão consagrados de acordo com dons e talentos, de acordo com aquilo que Jesus Cristo me disser. Eu vou consagrar a todos sim. Não por força nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo, eu o farei segundo a vontade do Senhor. Ninguém será confundido nem desbaratado, porque é importante que o evangelho do Senhor se vá longe. Desde que a pessoa se sujeita ao treinamento, não importa se já foi bispo numa outra igreja, não importa se já foi pastor de uma outra igreja, mas ao vir para este aprisco é uma nova visão. Tem que ser bebê, tem que se esvaziar de si mesmo. Claro que já vem com uma boa bagagem, porque já conhece as escrituras, mas não conhece a visão deste ministério. Então tem que se sujeitar a Deus, tem que se humilhar debaixo da mão potente do Senhor, fazer as escolas bíblicas, sim senhora, fazer o curso de diácono, sim senhora, levar outros treinamentos. E depois, este é o treinamento que tem que ser feito, e todos os outros de acordo com o seu dom, com o seu talento. E se for o caso, tiver batizar nas águas, não importa, mas desta visão, quem entende sou eu, porque o Senhor Jesus Cristo deu a mim. Então eu tenho a missão de implementá-la em todos aqueles que vierem. Então todos aqueles que vierem, não importa o quão bons já tenham sido, no lugar que tenham sido, onde tiverem que ter, quando vierem, tem que sujeitar a Deus, tem que sujeitar a visão ao Senhor Jesus Cristo, a cabeça desta igreja, para a glória do nome dele, em nome de Jesus. E todos que assim se humildemente e mansamente se sujeitarem a Deus, resistirem ao diabo, eu creio que o céu
é o limite, porque o Espírito Santo está mesmo pronto a capacitar, a treinar, a capacitar, a provar e aprovar todos aqueles que dizem: eis-me aqui, Senhor. E eu também estou aqui para acompanhar e ajudar em nome de Jesus. Ó Pai querido, no nome de Jesus, mais uma vez, te damos graças, Senhor. Eu rendo a Ti honra e glória, Senhor, pelo privilégio de ter a chave do reino, Senhor. Esta chave, Senhor, eu oro para que Tu me ajudes a ficar bem firme, para ter sempre acesso a ela, para me ajudar, porque é um instrumento poderoso para que eu possa ensinar e Tu possas capacitar o Teu povo, Senhor, para que todos nós sejamos mais do que vencedores e tomarmos posse da nossa salvação e vida eterna. Eu oro, Senhor, e eu cancelo toda a interferência satânica no nome de Jesus contra esta ministração. Eu oro para que ela vá e prospere para tudo quanto é enviado. Senhor, em nome de Jesus, todos aqueles que têm a chamada para este ministério, eu peço ao Seu Santo Espírito, continua a tocar nos seus corações, continua a guiá-los para virem, Senhor, em nome de Jesus. Tu já me enviaste a Tu já, Senhor, e cada um deles, Senhor, tem ouvido, Senhor, que eles venham, Senhor, receber aquilo que Tu tens para cada um deles, Senhor, no nome de Jesus. Eu estou aqui, Senhor, pronta a recebê-los, Senhor, com o meu coração contrito, cheio de temor a Ti e cheio de amor, para poder também conduzi-los, Senhor, segundo a Tua vontade, e cada um deles tomarem posse do lugar no corpo de Cristo. E Tu, Senhor, como Tu disseste, eis que é chegado a hora em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade, que todos eles comecem genuinamente, Senhor, se ressuscitem dos mortos pelo poder desta visão, pelo novo batismo, Senhor, para se libertarem da apostasia e extrema corrupção dos últimos tempos, por onde eles venham. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que a Tua vontade, a Tua palavra, Senhor, se cumpra na vida de todos nesse ministério, Senhor, que nenhum fique para trás, Pai Santo, que nenhum fique para trás, Pai Santo, que todos, Senhor, corram as suas carreiras, largando o embaraço, largando o pecado que tão de perto nos rodeia. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que Tu, Senhor, ajudes todo membro deste corpo, todas as famílias, ovelhas deste pasto, a mortificarem os seus membros para o pecado, para a concupiscência deste mundo, para as belezas deste mundo. Senhor, saiam das portas largas, entrem, Senhor, nas portas estreitas, que é a porta da salvação, de santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Eu oro para que todos sejam genuinamente batizados no Espírito Santo, Senhor, que Tu tenhas o poder, Senhor, de ajudar a todos a permanecerem na porta estreita, Senhor, em santidade e adoração, obedecendo, Senhor, a Ti e sujeitando-se à autoridade investida por Ti em mim, Senhor, para que todos realmente resistam ao diabo, sejam batizados, Senhor, no Espírito Santo e no fogo, e posicionem-se como obreiros que manejam bem a palavra da verdade e vão por todo mundo, pregam o Evangelho, sejam poderosamente usados por Espírito Santo de Deus, tal como Filipe foi, tal como Estevão foi, tal como todos os outros foram, Senhor, e produzam muitos frutos do Espírito, e o céu fique povoado, povoa-se de almas, Senhor. Eles acumulem tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem consome. Eles acumulem, Senhor, chaves do Espírito Santo à volta do pescoço, a bondade, a benignidade, a resiliência, a fidelidade, o amor, a humildade, a mansidão, a temperança, Senhor, a longanimidade, toda a esperança, toda a fé, o amor, todos esses frutos do Espírito, eles acumulam, Senhor, cada chave, em cada nida, Senhor, Tu subas com eles, Pai Santo, em nome de Jesus. Obrigado, Pai Santo, por essa ministração. Obrigada, Senhor, eu oro para que toda essa igreja fique esclarecida de que não há exceção de discípulos em termos de gênero, Senhor. No corpo de Cristo, a ideologia de gênero não se aplica. Glórias a Deus. No corpo de Cristo não há discriminação. Todos aqueles que são chamados é porque foram escolhidos, e se são escolhidos, serão igualmente treinados, serão igualmente capacitados, serão igualmente provados, serão igualmente aprovados e serão enviados posicionar com a bandeira de Jesus Cristo bem hasteada,
gritando: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Santo Espírito cancela todo espírito de heresia, todo espírito de incompreensão, todo espírito do erro, espírito de engano com relação a este tópico, e que fica assim selado pelo poder do Espírito Santo, que as mulheres são todas bem-vindas ao reino de Deus, desde que neguem o pecado, neguem o embaraço e tomem o seu arado e venham após Jesus, e não negando a fé, não negando o amor, combater sempre o bom combate. Todas serão bem-vindas a ti, Senhor, porque tu és a cabeça de todo o corpo de Cristo. Nós somos os membros, em nome de Jesus. Amém? Pois Cristo é o cabeça da igreja, o primeiro a ressurgir, e nós somos lenha para governar, dando testemunho do seu poder. Pois Cristo é o cabeça da igreja, o primeiro a ressurgir. Nós somos reis e nós somos reis para governar, dando testemunho do seu poder. Oh, glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Oh, glória, 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 aleluia. Vencendo, vem Jesus, vencendo, vem Jesus. Amém. Aleluia. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Ele merece louvor, ele é digno, no nome de Jesus. Bem-aja, Deus te abençoe aqui. Você que acompanhou, que vem acompanhar, eu oro para que você seja também esclarecido, levanta e brilha, desperta para o dom que Deus também te deu, e venha servir a Deus em nome de Jesus. Amém. Bem-aja, apóstola Ana Leitão.